Olá, eu sou Vulcânica Pouca Roupa e essa série Interseção ela surge da minha pesquisa com arte católica, né? Eu cresci dentro da Igreja Católica, nasci e vivi até os meus 15 anos dentro da Igreja Católica. Fui coroinha, é, cantei no coral da igreja, fui da infância missionária, ia para os assentamentos, evangelizar e etc. Meu pai e minha mãe sempre cantaram no coral da igreja também. E então eu tenho essas referências ainda fortes assim dentro do meu trabalho, né? E aí eu comecei a pensar, né? Por que não pensar nessas imagens e nesses oratórios e nessa ideia, né, que se tem dessa santificação dentro da Igreja Católica? Por que não trazer isso para um contexto transvestigênero, né? E aí comecei a pesquisar imagens que a Igreja Católica reproduz e os santos, etc. E comecei a fazer modificações dentro dos santos que a Igreja Católica cultua enfim, e construir outras imagens a partir do que eu tinha pesquisado e do que eu vivia assim dentro da Igreja Católica. E aí eu montei o altar, né? Esse altar da série, né, que eu chamei de Intercessão, uma parte da série que eu chamei de Intercessão. E e esse altar é um pouco da raiva, né? Da raiva, da, da fragilidade, da, do medo, de várias coisas acumuladas juntas, é, que acabam reverberando nesse trabalho. E aí nesse trabalho eu tento trazer, como eu vivi maior parte da minha vida, né? Aqui em Presidente Bernardes, que é a minha cidade local, que é onde eu tenho vivido durante a quarentena. É, eu resolvi. É uma cidade de 15 mil habitantes, então muito pequena. Sempre tive muito contato com a natureza, né? Por meu avô morava no sítio, então eu vivia no sítio, etc. E eu senti que estava um pouco afastado de mim. É, depois que comecei a transicionar, eu comecei a me afastar desses. Comecei a me afastar desse contato com coisas mais naturais, etc. E aí nesse trabalho eu faço essa retomada também e começo, né, a usar materiais mais orgânicos, etc, né? Uso cipó, uso animais que eu encontro morto pelo caminho, né, por onde eu vou passando, uso ossos e etc, né? Também para trazer um pouco dessa questão de que a sociedade tenta colocar nós, pessoas trans, enquanto pessoas que não são naturais, né? E a gente é tão natural quanto qualquer outra coisa que seja viva nesse mundo, né? E, e foi um pouco disso, assim, é um pouco dessa retomada, desses traumas também que a Igreja Católica me trouxe e que eu venho há anos já trabalhando eles e ressignificando. É, e também traz um pouco sobre as questões que a Igreja Católica ela binariza as coisas, né? Então ela coloca o céu, o inferno, bom, ruim e etc. E aí nesse trabalho eu tento confundir, né, as duas coisas, porque a gente é bom, ruim e mais um milhão de coisas dentro de um só, né? Então esse trabalho também questiona esse lugar, né? Porque no altar ali eu coloco os chifrinhos, né, que a Igreja Católica coloca como um símbolo que representa o capeta e etc, né? E, e é um pouco isso. Essa série também surgiu porque eu tenho a memória de que quando eu era criança, num desses teatros da igreja, etc, não me deixaram ser a criança que saía de uma caixa e soltava uma pomba branca no meio da cena, né? Colocaram outra criança. Mas aí me colocaram para interpretar o diabo, né? Então fiquei muito pensando nessa relação e etc. E isso influencia com certeza na minha produção, né? Então é isso. Beijo, beijo.